Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Edivane Miguel, a lourinha do Pobrecast Mineiro, a loura que ostenta sem dinheiro, porque hoje eu estou patrocinada pela Ravena da cabeça aos pés, aliás, até a bolsa. E eu gostaria de mostrar para vocês também a minha querida Carol, que está aqui na bancada comigo, como sempre, também tá só no glamour, né, Carol? Olá, tudo bem com vocês? Pois é, a gente tem que andar ostentando sem dinheiro, como diz a lourinha. E eu agradeço imensamente a Zinzane Boulevard, na pessoa da Débora e da Luana. Ó, fino, adorei. Não, dessa vez você veio até com maquiagem, né? Cabelo e maquiagem. De maquiagem, o Instituto Júnior Furtado, a Raquel. Esse Pobrecast tá ficando chique. Vou te falar, esse pessoal, ó, entrega um serviço muito bacana. Tá ficando muito chique. Eu gostaria de agradecer também os meus patrocinadores, que é a Manuela, que faz a minha maquiagem, o Juninho do estúdio Ale Soares e também a Lojas Ravena. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. E para ficar lindas assim, a gente tem um motivo especial. E esse esse motivo é uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer, que caiu de paraquedas na minha vida. Eu não sei se foi eu que caí de paraquedas na vida dele. Eu só sei que eu comemorei meu aniversário lá. E eu vou te falar uma coisa. Eu tenho uma honra de dizer para vocês que eu estou sentada ao lado do grande chefe Rocco, que está aqui. Seja bem-vindo! Olha, meninas, é um prazer imenso. Ed, muito obrigado pelo convite. O seu trabalho é incrível. Eu me identifiquei desde o início, a sua história de vida, enfim, essa temática aqui é uma coisa que mexeu muito comigo, essa coisa do Pobrecast, abordando temas assim que são tão importantes, mas com tanto bom humor, né? E levando alegria para as pessoas. Então, para mim, realmente, a honra é toda minha estar aqui com vocês. E bora resenhar, né? Não tem protocolo, não tem pauta, não tem agenda. A gente vai falar aí um bocado de história boa aí, né? Como diz em Minas Gerais. Bora contar umas prosas aí. Eu estou num grupo que você me adicionou recentemente e lá tem muita gente, todos os amigos seus, a maioria mexe com cozinha e fica postando aquelas comidinhas gostosas. Eu não tenho nada de cozinha, eu fui parar lá de paraquedas, eu fico assim, né, viajando na maionese, mas eu tô adorando o grupo e eu queria que você me falasse assim, um pouco dessa paixão culinária que você tem, tanto que você criou um grupo chamado Amigos do Fogo. Exatamente. Bom, primeiro um beijo, um abraço, né, para toda a turma do Amigos do Fogo. Com certeza vão estar assistindo a gente aí, né? Estão assistindo a gente aí. A gente não sabe que horário, né? Porque tem gente que às vezes assiste, muitos são chefes de cozinha, estão trabalhando e vão ver no dia seguinte. E o bacana do podcast é isso. Mas o Amigos do Fogo, o próprio nome, ele demonstra um pouquinho do sentimento que eu tenho pela gastronomia, né? Esse sentimento de paixão realmente pelo fogo, pela cozinha, pela culinária de uma maneira geral, que vem passando de geração após geração. Eu sou filho e neto de italianas e digo a vocês que, infelizmente, o meio da gastronomia, principalmente na alta gastronomia, ele é extremamente machista. A gente vê muito mais chefes de cozinha do que mulheres ocupando essa função. Acho que as mulheres estão chegando cada vez mais fortes. Hoje a gente tem grandes mulheres vitoriosas no setor, mas eu posso dizer a vocês que eu tenho muito orgulho de sempre, dentro da minha carreira, na minha história dentro da gastronomia, sempre ter valorizado a função das mulheres na gastronomia. E por isso, inclusive, eu vim aqui com esse boné aqui, não é para fazer merchan, é porque é um dos projetos. Do coração. É lindo. É um dos projetos que eu criei há mais ou menos 10 anos atrás e trago comigo até hoje com muito orgulho, que é a cozinha do coração, a cozinha afetiva. Agora virou moda, né? Mas até um tempo atrás era comida de pobre. Sim, então, uma das famoso coisas arroz, feijão. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é o Pobrecast. Então, quer dizer, o Pobrecast... Como que é mesmo o slogan? A gente ostenta sem dinheiro. Mas, gente, é ostentar mesmo, sabe por quê? A comida é boa. Um franguinho com quiabo bem feito. Nossa, gente. Um tropeiro. Vai começar a covardia. Feito na banha de porco. Quem é que almoçou e quem é que jantou? Espero que todo mundo venha. Gente, isso é ostentação pura, sabe? Então, esse tipo de culinária sempre foi visto
eu diria até com um certo preconceito, porque as pessoas, até os grandes chefes, não davam valor a isso. Dava não. Sempre a alta gastronomia, o mercado de luxo. E hoje, eu falo para vocês, pela experiência que eu tenho, pelos países que eu já visitei, enfim, pelos festivais que eu já realizei, eu já participei, a cozinha afetiva, essa cozinha que vem de geração após geração, é hoje o maior tesouro que nós temos. Primeiro, porque aí eu volto naquilo que eu estava falando da importância das mulheres. As mulheres, elas foram, e na minha opinião são até hoje, as guardiãs da cozinha. Sim. As guardiãs, assim, desse tesouro que vem perpetuando desde caderninhos escritos à mão. Imagina Quem não homem... tem uma avó que tem uma receitinha que só dela, né? Quem podia imaginar há 100 anos, há 200 anos atrás, mesmo nas escolas clássicas, escola francesa, escola italiana, enfim, homens escrevendo com aquele garrancho, com aquela letra feia, um diário. Então, assim, as mulheres, primeiro porque elas cumpriam um papel familiar, né, e até social, de cozinhar para a sua família. Sim. Isso é lindo. Você cozinhar para os seus filhos, você cozinhar para o seu marido. Eu estou falando isso assim, eu não quero que pensem, eu não quero que vejam como a parte da obrigação. Que eu acho que quem cozinha por obrigação ou por profissão é uma coisa. Quem cozinha por amor é outra coisa totalmente diferente. Sim. Então, eu sempre busco ver isso. Aquelas pessoas, aquelas mães, tias e avós que sempre cozinharam para seus filhos, para seus netos, que sempre colocaram ali. Eu gosto de cozinhar. E tem um detalhe muito importante na comida de mãe, que você coloca ali. Toda mãe, ela preocupa com o sabor, mas ela preocupa também em fazer com que aquela comida seja saudável. Exatamente. Né? Todos nós, desde pequenininho, então a mãe fazia aquela sopa mais reforçada. Então a gente não queria comer legume, mas ela às vezes batia no liquidificador pra gente não perceber que tinha, pra ficar forte. Você me fez lembrar os almoços na casa da minha avó, né? Que a gente chegava todo domingo, é dia de almoço na casa da avó. Isso é um clássico. E aí era uma miscelânea danada, que era salpicão, aquele talharim, tutu de feijão. Mistura. E o frango assado. Eu falava, vó, não, tem que comer isso tudo aí, porque as vitaminas estão aí dentro, os legumes estão aí, tem que comer. Eu, sim, senhora. Então, sabe qual que era na minha casa? Frango, macarrão e maionese. Era... Pronto. Frango, macarrão e maionese. Isso é um clássico. Isso, sim, está na minha memória afetiva. Então, só para fechar, né, essa minha primeira explanação, eu queria dizer que para mim, é motivo de muita alegria estar aqui, porque eu encontrei uma sinergia muito grande entre esse trabalho que eu venho desenvolvendo dentro do setor que a gente chama de Comfort Food, né? Esse é o nome que é mais conhecido internacionalmente, sim, mas que no Brasil o brasileiro adaptou, né, para facilitar. No sentido literal, seria comida confortável. Aqui no Brasil a gente chama de cozinha de mãe, de cozinha afetiva, cozinha do afeto. Então, apesar de eu ter experiência em várias escolas de gastronomia, até escolas internacionais, se vocês me perguntarem assim, o que você gosta, muita gente me pergunta isso, já vou até antecipar, né? E aí, chefe, qual que é a sua comida? Cara, a minha comida é a de casa, é a comida da mãe, da avó, aquela comida caseira, feita com ingredientes assim naturais, de preferência com produtos orgânicos, que a gente escolhe com muito carinho, né? Você gosta tanto dessa comida que você fez um evento, teve um momento TBT no grupo essa semana. Essa semana foi semana de TBT. Bem aí lembrado. Eu fiquei sabendo de a vida dele toda no grupo. Olha só. E aí teve um momento lá que, eu não sei se foi o Léo Sena que postou o vídeo você fazendo na praça, né? Exato. Tem quanto tempo aquilo? Saiu na Globo, né? Vocês não vão acreditar, mas já tem quase 10 anos que eu comecei com esse trabalho. Uau. É porque, como eu disse, agora as pessoas que glamourizavam a gastronomia, muita gente, né, não entendo como uma crítica, tá? Por favor. Mas tem muita gente que vai na onda, né? Então, assim, muitos chefes renomados, estrelados, que viam esse tipo de gastronomia como uma comida de pobre.
agora estão ostentando A comida de pobre. a comida de pobre. Tem tudo a ver, ó. Pobrecast, tá vendo? Rapaziada que acompanha aqui, se liguem nisso aí. Então, Ed, contar rapidamente, porque, nossa, senão nós vamos ficar aqui mais uns 4 ou 5. Mas isso aí é um orgulho que eu tenho, porque foi o primeiro festival de Belo Horizonte, de Minas Gerais, talvez até do Brasil, né, a ter como a temática principal, a temática única, a Comfort Food, comida de mãe. Foi na Praça Marília de Disseu. Na verdade, alguns anos antes, eu lancei nessa mesma praça o primeiro festival gastronômico de Belo Horizonte. E você é que cria as ideias, eu vi lá. Bom, eu não gosto de ficar muito vangloriando o meu próprio trabalho, mas assim, eu tenho muito orgulho disso, porque eu já tinha frequentado, já tinha ido festivais pelo interior de Minas, em outros estados, até fora do Brasil, mas em Belo Horizonte não tinha. Se vocês pararem para pensar, hoje tem festival gastronômico toda semana. Para todo lado. Para todo lado. Mas há 10 anos atrás, a gente tinha o Comida de Boteco, muito bacana, mas é um festival de bar em bar, né? Tem a Feira Hip, que tem lá uma partezinha dela lá, que tem uma gastronomia ali, mas é uma feirinha. A Feira do Mineirinho. Não tinha um festival que você fala assim, olha, um festival numa praça, num parque. E foi daí que eu criei o Festival Gastronomia na Praça. Ele é um pouquinho anterior ao Comfort Food, se me permita dizer, até para contextualizar a história. Inclusive, hoje eu vim com a Doma para falar um pouquinho desse festival, que eu acho que é um orgulho que eu tenho, né, de ser mineiro e de levar a culinária mineira para vários lugares. E, aliás, fiquei muito lisonjeado, né, com a menção honrosa que você fez, me colocando como embaixador da cozinha mineira. Mas eu falei que esse título veio a calhar, né? Assim. Pois é, então tudo já que começou você tocou ali. no título de embaixador, eu ia deixar isso para o final, mas eu vou falar de uma vez. Eu fiz amizade com o pessoal do grupo, não tem quem? 110 pessoas? Isso, a mais maioria, todos comerciantes, donos de bares e restaurantes, são né? Empresários, ou são chefes, ou são cozinheiros, ou são empresários que amam gastronomia. É um grupo assim que ele foi... Eu escolhi a dedo as pessoas para estarem ali, que são pessoas que, de alguma maneira, têm uma ligação. Que não seja uma ligação profissional, mas que amam gastronomia. E você foi escolhida não só porque você ama gastronomia, mas pela simpatia que você é e por tudo que você agrega. E pouco tempo que ela está lá, ela já movimentou. E ela já está criando conexões lá empresariais e já está fazendo. E já está pegando um para falar com o outro. Essa menina é um fenômeno. Uma das conexões que eu fiz foi juntar a galera fora do grupo, e aí eu conversei com eles bastante sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória, e eu falei que esse ano eu vou te transformar nas redes sociais como embaixador da comida gastronômica. Olha aí! E todo mundo gostou da ideia, e eles estão, assim, unidos para poder transformar você em um embaixador. Feliz. Considere muito feito, feliz. Viu? Porque vai ela ser feito. Colocou na cabeça. Não, ninguém tira. E essa lourinha lá do Vale do Jequitinhonha é braba, né? É braba. Né? Essa neta de cangaceiro. Pois, neta de cangaceiro. Não, eu fico muito feliz. Eu, como eu sempre te falei, eu tenho rede social, eu até tenho uma quantidade boa de seguidores, mas eu nunca foquei nisso, porque eu sou muito assim do mundo real. Eu acho que eu sou meio a moda antiga. Então, eu sempre falei, na minha cozinha a estrela é a comida e não o chefe. Enquanto isso, a maioria dos profissionais que estão no mercado, eles se preocupam muito mais em aparecer a imagem física do que o trabalho deles. Eu, por exemplo, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver pouquíssimas fotos minhas. Vocês vão ver mais fotos dos pratos. Sim, uma filmagem que eu faço com o meu próprio celular, sem produção nenhuma, e boto um fundinho musical com alguma música que eu acho bacana, porque ali é o real. Não tem superprodução, não tem nada assim. Pô, a gente tá no você estúdio. no meio da rua cozinhando. Eu tô me sentindo chiquérrimo aqui nesse estúdio. Existe Pobrecast. E de pobre não tem nada. Pobrecast aqui tá bombando. Não, dá uma olhada na minha canequinha com o pirulito da Praça 7, representar o pirulito. Tô falando pra vocês, ó, câmera 1, câmera close, olha só, tem até caneco aqui, ó. Eu vou fazer igual o programa do Ju, não posso revelar o que tem aqui, não. Às vezes pode ter Guaraná, às vezes pode ter uma cachaçinha. Pode ter uma cachaça, ninguém sabe. Mas então é isso. Então, voltando àquele gancho dos eventos, para concluir aquela fala, o Gastronomia na Praça, Ed, foi um marco. E
eu acho que me levou a lugares onde eu nunca imaginava, só que eu sempre fiquei nos bastidores. Eu nunca me apresentei como chefe. Eu convidava vários chefes de cozinha para apresentarem o trabalho deles e pedir a eles que vendessem os pratos da gastronomia, da alta gastronomia, num formato mais econômico e acessível para as pessoas. Eram eventos realizados em praças, em parques. Esse projeto tomou uma proporção muito grande, se tornou o maior festival de Belo Horizonte e inspirou tudo o que acontece nesses anos todos aí, festivais que hoje são até bastante conhecidos. Na Praça do Papa, que é uma oportunidade para as pessoas todas chegarem, ter acesso a esse tipo de evento, ter acesso a esse tipo de cultura, de paladar. Exatamente. Né? Às vezes acessibilidade é a palavra-chave, você falou tudo. Então, foram shows, inclusive eventos memoráveis. Na Praça do Papa, nossa, tem cada história. A Praça do Papa, só para vocês terem ideia. Faz mais para eu poder também. Nossa, vai dar trabalho demais. Deixa eu te contar uma história aqui rapidinho. Praça do Papa, eu já tinha feito a Marília de Disseu. Eu fiquei amigo do presidente da Associação do Lutz, que o povo todo chique lá e tal. Nós botamos banheiro container, para ninguém fazer xixi em lugar nenhum. Fizemos uma coisa impecável. Ed Mota tocando no coreto da praça. Uau. Foi sensacional. Brinquedo para criança, né? Uma oficina de gastronomia para criança, oficina Chefe Mirim. Que delícia. Tudo legal, assim. Na época, a cerveja artesanal só existia uma em BH e eu abri mão de ter as cervejarias famosas para ter ela lá, abri mão de patrocínios grandes para ter eles lá. E tinha uma coisa também que foi novidade, que é a Cozinha Show, que acabou virando uma especialidade minha, a gente pode falar daqui a pouco, que é a cozinha ao vivo, e também a questão das harmonizações, propor harmonização entre os pratos e as bebidas do evento. Quando termina aquele evento, o fenômeno, mais de 6 mil pessoas giraram pelaquela pracinha pequenininha. Todo mundo já queria saber o próximo. Eu falei, agora eu tenho que respirar fundo só ano que vem. Aí foi bom que deu tempo de estruturar, eu consegui bons patrocínios, e aí eu falei, cara, eu tinha um sonho. Quando eu ia na Praça do Papa, eu olhava a cidade toda ali, eu botava a mão assim, falei assim, um dia eu vou ter essa cidade nas minhas mãos. Era um sonho de criança. Acho que eu nunca contei isso para ninguém. Então, de certa forma, ainda que durante pouco tempo, eu consegui fazer isso, porque o Gastronomia na Praça do Papa, eu consegui simplesmente parar a nossa querida Belo Horizonte e ter ali as pessoas mais relevantes de todos os segmentos da sociedade, da classe artística, da classe intelectual, gente do povo, classe A, B, C e D. Foi um evento que, assim, para ser também planejado, aí eu vou te contar essa história, abrindo um parênteses. Nunca, até o Papa, né? Depois do Papa, ou melhor, foi você que tinham licenciado aquele evento para usar a Praça do Papa inteira. Acontecia um ou outro evento ali usando um pedaço dela. Para eu conseguir aquela licença, eu cumpri todos os protocolos de licenciamento exigidos pela Prefeitura. São e por todos muitos, os órgãos diga-se de passagem. Só que a Prefeitura, na hora de me dar o alvará, a história é muito boa. Eles falam, o papel está pronto, só que nós só vamos te dar se você conseguir a cartinha dos moradores, da associação. E a associação não liberava nada, não passava nada. Falei, meu Deus do céu, estou com tudo pronto, e agora? Show contratado, eram 40 chefes, e assim, era um evento, era Copa do Mundo, vou lembrar o ano, 2014, hein? 9 anos, porque o primeiro foi em 2013, por isso que eu estou falando, tem 10 anos. Que é esse daí que você está usando no braço. Gastronomia na Praça, 2014. Exatamente. Aí o que acontece? Sabe o que eu tive que fazer? Eu fui lá tomar chá da tarde com as senhorinhas lá. Eu fui conquistando olha como é que ele faz. Levava um cafezinho, um pão de queijo, igual nós estamos aqui, né? E aí um belo dia, assim, mas isso aí chegou uma hora que eu não estava conseguindo seduzir elas com minha lábia, não. Não deu. Chegou uma hora que eu apelei e falei assim, não sei onde que eu vou arrumar dinheiro, não, mas eu fiz uma promessa que foi o seguinte, vamos fazer o seguinte, o problema são os moradores do entorno. Eu vou pegar o pessoal da BH Trans, vou mudar o projeto para não deixar subir carro nenhum a partir de um tal ponto. Então, parar carro já não vai parar. E vou fazer o seguinte, vou botar um banheiro químico com segurança na porta da garagem de cada uma das senhoras aqui. Elas falaram, o quê? Você vai fazer isso mesmo? Você assina? Eu falei, assine e registra no cartório. Uau. Aí falaram, então o senhor tem a licença. E na prefeitura acabou. E aí, resultado, foi incrível. Um evento com área de piquenique, toalha de piquenique, eu mandei fazer com a marca dos patrocinadores. Tinham hostess para receber o público, tinha muito gringo em BH, falavam 3, 4 línguas as nossas hostess para receber o público. Que bacana. Então, assim, chegava a família, eu vou te mandar o vídeo, é lindo, cara. A toalha para as pessoas. Então, chegava o pai, a mãe, a criança, sentava ali na graminha e tomava um vinho, tomava uma bebida, harmonizando com os pratos, shows maravilhosos. Que delícia. Foi
experiência incrível. Claro, fiz um camarote, fiz uma médiazinha, peguei a turma do Mangabeiras, levei lá, né, servi um chandonzinho lá pra turma lá e tal. Aí eu lembro que no final, depois que deu tudo certo, impecável, o evento assim, saiu na mídia, na imprensa, eu dei entrevista pra tudo quanto é televisão. Aí veio o pessoal do Mangabeiras conversar comigo, falei, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa errada? E no meio de tudo certo, eles eram, chefe, o evento é um sucesso, parabéns, se você quiser pode fazer todo mês, vai ser gente, aí era tudo que eu queria. Aí o que aconteceu? Eu falei, fiquei super feliz. Só que era um evento muito caro, demandava um patrocínio muito grande, então não dava para fazer sempre. Então eu transformei esse evento num evento anual. Só que nesse meio tempo, entre um e outro, eu fui convidado para fazer o Gastronomia na Praça, onde? Em Nova York. Chique. E essa doma que eu trouxe hoje aqui, Meu Deus. Tá aqui, ó. Essa é a doma que eu usei lá eu tenho muito orgulho de dizer, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Se vocês deixarem, eu vou falando aqui, igual o Paulo. Eu postei. Você viu esse vídeo dele que eu postei, né? Vi. Aí o pessoal começou... tem muita gente que me segue que mora fora. Começaram a falar, vem pra Portugal. Vem isso o quê? Fomos em Portugal também. A minha filha que tá na Bélgica, não, traz aqui pra Bélgica. Com todo mundo, assim, o pessoal ficou apaixonado. E aí eu queria falar um pouquinho dessa experiência. Isso é maravilhoso. Eu acho que, assim, é muito bacana pra turma que tá assistindo a gente. A experiência lá fora, de cozinhar a nossa comida lá fora. Vocês não têm ideia. Não, né? Eu vou tentar resumir, porque são muitas histórias. Como é que foi para levar isso tudo? Nossa, assim, é muito difícil, porque não dá para levar. A gente precisava de tachos, de panelas gigantes, não tinha como levar. Então, foi um trabalho de pesquisa, né? Nós fizemos contato com várias pessoas que residem lá. Nova York é uma cidade interessantíssima. É tipo São Paulo aqui, a cidade do mundo. Então, lá tem um bairro brasileiro, lá tem um bairro espanhol. Então, nesses bairros, assim, a gente tem coisas tipo. Então, no bairro brasileiro, a gente conseguiu muito insumo de coisa do Brasil. No bairro espanhol, veio a ideia de alugar as paeleiras, né? As panelas das paejas, famosas paejas espanholas, né? Sim. Alugar essas panelas para a gente produzir muita comida ao mesmo tempo. Então, assim, foi a primeira vez que se tem notícia que foi feito feijão tropeiro em panelas espanholas. Né? Nós alugamos 8 panelas. A panela era mais ou menos do tamanho, tamanho de uma mesa, assim, tipo assim, 2 panelas juntas eram maiores do que essa mesa aqui, só para vocês terem ideia. Nós alugamos 8. Meu Deus! E a gente planejou fazer 1,5 toneladas de feijão tropeiro. Fizemos o mise en place, a preparação prévia toda, um dia antes, alugamos uma cozinha, que era uma cozinha reserva do hotel que a gente estava. Isso ali em plena Broadway ali, né? Porque o evento era na Sexta Avenida. Uma equipe ali, eu levei alguns chefes comigo, levei uma equipe comigo, enfim. E no final das contas, deu certo. 1,5 tonelada de feijão tropeiro acabou em 40, 50 minutos. Gente, eu acho que eu não consigo nem imaginar que quantidade que é essa. Meninas, pensa bem, tinha 2 milhões de pessoas. Nunca tinha tido comida mineira. Pode até ficar doido. Tinha food truck, tinha essas coisas. Ivete Sangalo no palco, Carlinhos Brown no palco. E a gente ali com um stand gigante, fazendo comida. E o cheiro tomou conta. Exalando para todo lado. Aí, a gente não acreditou. E uma das coisas que me marcou foi uma moça, que eu sempre conto isso, no meio de tudo aquilo ali, ela começou a comer e chorar desesperadamente. Brasileira. Mineira. Saudade da Mineira. comida. Cara, eu falei, mas assim, na hora a gente ficou preocupado. Será que ela mastigou uma pimenta muito forte? O que aconteceu? Chamamos a menina, acolhemos ela, demos uma água para ela. E quando ela se recuperou, ela começou a falar e falou o seguinte. Olha que coisa linda. Ela falou, olha, chefe, eu quero agradecer porque é o seguinte, eu estou aqui há muitos anos. O meu sonho sempre foi conseguir juntar dinheiro suficiente para eu poder voltar para o Brasil, para eu trazer a minha mãe para cá. E faltava muito pouco para eu conseguir chegar nesse objetivo. Infelizmente, a minha mãe faleceu. E já tinha e minha mãe não andava de avião de jeito nenhum. Então, já tem quase 15 anos que eu não a vejo. Eu não consegui nem estar presente na partida dela. E eu comi esse tropeiro de vocês aqui. Eu fechei os olhos, é como se eu estivesse comendo o tropeiro que ela fazia. Uau. Minha filha. Todo mundo começou a chorar. Eu estou segurando aqui para não chorar. Eu já contei a história várias vezes e sempre eu conto, acabo chorando. Então, ali, meninas, eu tive a real dimensão. Naquele momento, eu passei a ter assim, a real dimensão da responsabilidade que a gente tinha ao colocar essa bandeirinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, que lado que tá. Deixa eu olhar pela câmera. Essa bandeirinha de Minas Gerais
na nossa doma e ostentar isso com muito orgulho, sabe? Porque hoje eu penso assim, vocês estavam elogiando aqui a minha comida, vocês já provaram, pensa bem, a gente come com feijão tropeiro, nós somos mineiros, comemos feijão tropeiro bem feito, a gente pira, imagina um gringo. Que nunca comeu. Agora imagina um brasileiro que está fora do Brasil há anos e anos, aí eu vou chegar em Portugal. Então isso aí me deu uma notoriedade muito grande no meio da gastronomia. Vou aproveitar o gancho para já falar uma coisa curiosa também desse evento, que o feijão acabou. Mas a gente tinha outros insumos. A gente tinha linguiça, tinha bacon, tinha um monte de coisa. E o povo queria mais comida. E deixando a gente doido. Eu falei, meu Deus, então vamos improvisar. O que eu fiz? A gente estava com a equipe de apoio. Falamos, bora pegar arroz, bora buscar, bora comprar. Vamos achar arroz onde tiver. Vamos fazer um mexidão. Ai, a boca chega encher d'água. Eu vou te falar, é uma delícia, já comi. Calabresa, mexidão. O trem deu certo. Nós fizemos produzimos mais, tipo 1 tonelada, mais ou menos, de mexidão. Meu Deus. E aí o trem chamou mais atenção. E veio, todo mundo fala trem, né? Mineiro. É mineiro. Aí vem imprensa local, redes americanas de televisão, algumas redes até famosas, enfim, jornais, para querer saber, poxa, mas além do tropeiro, comida é essa? Que comida é essa? Que comida é essa? E eu, que era o chefe da delegação ali, né? Eu tinha que me pronunciar. Um inglês mais ou menos, tentando explicar. E aí eu falei, pô, se falar mexidão aqui vai queimar meu filme, hein? Vou botar um nome chique aqui. Um blend mineiro. Olha o pobre sentando. Olha o pobre sentando. Nossa, vou inventar um nome chique aqui, peraí. Eu olhei para a panela e tal, raciocinando, olhando e falando, quer saber? Fiquei pensando, né? Essa panela faz comida espanhola. O que é comida espanhola? É um arroz com frutos do mar. Frutos do mar. Aí cheguei, turma, é o seguinte, vocês conhecem aquele famoso prato espanhol, né? Que é a paella espanhola, que é um arroz com frutos do mar. Eu tirei os frutos do mar e botei frutos de Minas. Aí o pessoal, peraí, eles continuaram sem entender nada, né? Eu falei, mas o que é frutos de Minas? Eu falei, peraí, vocês não conhecem o camarão mineiro? Não é possível. Aí eu fui ali, tinha sobrado os torresminha pururuca, que era do tropeiro, uma baciona, assim, peguei e falei assim, ó, esse aqui é o camarão mineiro. Aí saí, cameraman. Os caras, o camarão mineiro, gente, que eu carinhosamente apelidei naquele momento, é o nosso torresmo a pururuca, sequinho e crocante. E aí eu falei, bom, então não tem outro nome que não seja paella mineira. Eu não tenho a vaidade de falar que eu sou o dono da receita, que eu sou um inventor. Pode até ser que alguém já tenha feito e eu nunca tive notícia. Pesquisei no Google, não tem não. Mas o fato é que... Já pesquisei? O fato é que aquele fato, aquele ato ali, na verdade, ele se tornou notório, porque saiu em vários jornais, né, na mídia. Na época a internet não era tão forte assim, não tinha rede social tão forte. Acho que não tinha nem Instagram, era só Facebook. Enfim, então virou uma marca registrada minha. E aí passaram-se alguns anos, uns 2 ou 3 anos depois, só para completar e fechar essa história, fui convidado para fazer em Portugal. Sabe onde? No Santuário de Fátima. Que também é um lugar, né, quase vazio, né? Imagina. É um lugar que recebe, só para vocês terem ideia, Belo Horizonte, o Brasil recebe, ou pelo menos recebia até a última pesquisa que eu acompanhei, 5 a 6 milhões de turistas por ano. Fátima recebe 7 milhões de turistas. Portugal recebe 25 milhões de turistas. Vocês verem como é que o nosso país, maravilhoso do jeito que é, a gente tem que caminhar muito. Nós temos uma gastronomia maravilhosa, nós temos uma faixa litorânea, que é uma coisa espetacular, que nem os brasileiros conhecem, e a gente recebe menos turistas do que uma cidade de Portugal. Então, assim, aí isso me despertou um outro gatilho, né, que foi o seguinte: poxa, já que eles não estão vindo aqui, quem sabe se a gente não puder ir até eles? Então, assim que eu comecei as minhas expedições, as minhas viagens pelo mundo, enfim, né? E aí comecei a participar de alguns eventos, uns eu ia voluntariamente, outros como convidado, e fui rodando vários países. E então, por isso que a minha querida Lourinha, né, do Pobrecast, ela me deu essa alcunha aí muito carinhosa, né, de embaixador da gastronomia mineira. Não me considero mas me considero sim um dos, porque todos os lugares que eu fui, eu sempre falei. Levantou a bandeira de Minas. Quando eu estava cozinhando e servindo, aliás, Portugal, só para vocês terem ideia, foi 1,5 tonelada também. Uau. A gente foi fazer um evento de conexão empresarial, Minas, Portugal,
tinha todo um centro de convenções, resumindo a história. E foi no improviso. Eles queriam que eu fizesse. Aí, durante o evento, eu fazia, servia cafezinho, pão de queijo, apresentava produtos típicos de Minas e ia fazer uma confraternização no final, para todo mundo que participou do congresso. Empresários, gente muito importante, autoridades importantes do Brasil, do governo do Estado de Minas, do governo de Portugal. Eu ia fazer um tropeiro só para aquela galera. Eu sou meio, né, inquieto. Eu descobri que tinha uma pracinha que o pessoal fazia uma feirinha lá, com as barraquinhas. Tipo uma feira hippie nossa aqui. Falei, não, fui lá, conversei com um, conversei com outro, fiz amizade com o prefeito lá da cidade, que chama Orem, Conselho de Orem. E aí, vocês não acreditam, montei uma gastronomia na praça lá, do nada, do além, deu 5.000 pessoas, tinha comida portuguesa de um lado, comida mineira do outro, um palco com show, arrumamos uma banda que tocava música brasileira, uma banda que tocava música portuguesa e o negócio aconteceu. Ou sabe o que tá na vontade de fazer? A gente podia fazer um programa. Eu canto, ele cozinha, sem entrevista. Ó, né? vou te falar que vai dar. Dá bom, Eu vou te falar que nós vamos bombar, hein? Dá bom. Então é isso. E essa coisa da música sempre teve presente nos meus eventos, que aí tem outra coisa que eu gosto muito de falar, que é aquela coisa do multissensorial, de aguçar os 5 sentidos. E eu sou apaixonado por música. Aliás, tô doido para assistir um show seu completo. Gente. Tô esperando o convite, tá? Nós vamos fazer um lá no BBQ, se Deus quiser. Bora em breve. fazer. Porque a música, você imagina o seguinte, dependendo do lugar que você tá, um cenário bonito, a comida, ela já vai te aguçar ali, o paladar. Fica uma delícia. Né? O olfato, enfim, a percepção visual você tem do lugar, e aí vem uma coisa auditiva, de um som, de uma música de boa qualidade. Ou seja, se você consegue aguçar os 5 sentidos da pessoa, você é um prazer indescritível, né? Você proporciona para ela o que eu chamo de experiência única e memorável. Sim. Vira uma experiência inesquecível. Você não esquece aquilo. Eu fiz um festival que teve 4 edições, que chamava Foodie Experience. Aí, enfim, isso aí já dá um outro podcast só para falar disso. Mas o fato é que, de tudo isso que a gente falou, né, para não perder o fio da meada, eu volto a falar para vocês. De tudo que eu já fiz, de tudo que eu realizei, de todos os lugares que eu fui, a experiência mais incrível realmente foi cozinhar para pessoas que eram de outras nacionalidades ou para brasileiros que não vinham ao Brasil há muitos anos. E na hora que eles comiam e se emocionavam, eu me emocionava ali, você fala assim, junto com eles. Dinheiro nenhum no mundo era capaz de pagar ou foi capaz de pagar a satisfação que eu tive de cozinhar para essas pessoas. E ainda hoje, quando eu estou aqui, em qualquer evento que eu vou e que eu faço, e eu faço questão de cozinhar ao vivo ali no meio da turma, eu adoro isso. Quando as pessoas comem e vêm para mim e dá aquele abraço sincero, eu falo, chefe, tá sensacional. No carnaval eu fui lá pro Mova Parques. E aí, pode nossa, falar. Que delícia. Aí tinha uma fila gigante. Paeja mineira, deu fila. Deu fila gigante. Aí eu revezava. Aí eu falava, Miguel, fica um pouquinho. Cada pessoa. Miguel, fica um pouquinho na fila que eu vou pra sombra. Aí Miguel ficava, porque a fila ficou gigante e tinha uma parte que tinha sol, não tinha como. Aí Miguel queria só comer a Miguel, não, e tinha outras coisas. Tinha um monte de coisa lá, o pessoal vendeu um monte de coisa, mas o pessoal fez fila só. O pessoal fez fila só no dele. Aí eu trocava. Aí o Ricardo ficava um pouquinho na fila. Aí quando o Ricardo cansava olhar pra minha cara, aí eu trocava. Ficou gigante. E conta pra mim aqui essa história do BBQ Show. Ah, sim. Né? Você deve ter aí um ingrediente que é a prata da casa. Por incrível que pareça, o nome é em inglês e parece chique, mas é mais uma vez o pobre ostentando. Vou te explicar por quê. Gente, qual que é, na gastronomia, eu vou perguntar para vocês, qual que é uma das maiores, se não for a maior paixão do brasileiro? O que é aquele negócio que normalmente você faz no domingo? Tirando o almoço de domingo da avó, quando não é o frango com arroz, com macarrão, com o tutu, churrasco. Quando você vai chamar a galera, quando você vai... Churrasco, gente, na laje, churrasco. Churrasco, não tem jeito. Em qualquer lugar, né? Churrasco. Na laje, na garagem, na rua, qualquer lugar. E o brasileiro gosta, principalmente, olha o pobre ostentando de novo. Churrasco na laje,
E assim, tecnicamente um terror isso, mas pro pobre é maravilhoso. Então é o seguinte, vai acender o fogo, já mete o fogo, tá lá, joga água com tudo pra dar aquela fumaça, pra chegar no vizinho. Pra chegar no vizinho. Estou fazendo churrasco. Isso, Oh, posso só fazer um parêntese aqui? Eu Vizinho. morava em apartamento, né, até pouco tempo atrás, e eu tenho uns amigos que são muito loucos com churrasco. São assim, inclusive a gente chama ele de comandante Walter, um beijo. É um amicíssimo meu. E a vida inteira que a gente encontra, bora fazer uma carninha? Bora fazer uma carninha? Bora? Eu falei, bora. Aí eu falei, mas lá em casa? É. Eu falei, como é que eu vou fazer churrasco dentro do meu faço lá em apartamento? casa. Aí, beleza. Sabe o que a gente fez, gente? Nós colocamos a churrasqueirinha lá na cozinha e colocamos o ventilador para poder puxar, funcionar como exaustor, né? Sim. Puxar. Sim, Aí minha vizinha tá assim, pô, sabe tudo. sacanagem. É um cheiro. Eu faço lá em casa com uma o churrasqueirinha ventilador puxava elétrica. para fora, assim, aí pra casa de todo mundo. Mas é isso, churrasco é uma paixão. E churrasco também é comfort food. Churrasco Com também certeza é cozinha é. afetiva. Quem não lembra de um tio, de um parente, que era aquele que era a referência? Aquele é o churrasqueiro. Gosta de ficar na churrasqueira, é só ele. Não, só que aí o que acontece? Eu, apaixonado, como todo brasileiro, por churrasco, nas minhas andanças pelo mundo, é claro, alguns países a gente sabe que são escolas renomadas na área do Não churrasco. vai cair. Eita. Opa, nossa, isso aqui tem que tomar cuidado, isso aqui depois, daqui a pouco eu vou falar o que é. Vou até deixar ele aqui, ó. Deixa ele deitadinho. Deixa quietinho. Mas vamos lá. Então, eu já sabia que tinham 3 escolas que eram muito famosas no churrasco, além da escola brasileira, que é a escola norte-americana, a argentina e a uruguaia. Então, o Uruguai e a Argentina era mais pertinho. Então, assim, eu em algumas viagens, às vezes a turismo, enfim, eu comecei a tentar decifrar um pouco as diferenças que existiam entre os churrascos. Eu não vou entrar aqui, né, nas questões técnicas, porque senão a gente vai, né, vir um workshop. Podemos até um dia vir aqui falar só de churrasco. Mas fato é que existem diferenças. Se fizer... Ninguém vai reclamar, né? Tá, só o dono do estúdio. Só o dono do estúdio. Aí, não, gente, vira essa boca. Imagina, Boate Kiss. O chefe Não. Ó, começa a pegar fogo nesse negócio aqui. Deus me livre, Guache. Não, a gente faz da parrilha lá, open air. Mas vamos lá. Então, a história foi assim. Conheci, estudei Uruguai e Argentina. Primeiro eu fui como turista, depois eu fui como aprendiz e eu cheguei aí como professor para fazer intercâmbio com eles, para ensinar algumas coisas do churrasco brasileiro para eles. Estados Unidos a mesma coisa, principalmente na região do Texas. E aprendi muito. Cada um tem um estilo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles são adeptos de uma técnica que lembra muito o lance da feijoada aqui, que é o low and slow, que eles fazem um churrasco, eles usam muito o dianteiro bovino, que é uma carne que teoricamente ela é mais rígida, porque o bovino, né, segura ali com a parte ali da frente, né? Então, assim, fica mais musculatura, é o peito. Lá eles chamam de brisket. Então, na época dos escravos lá, só para vocês terem ideia, você vê como é que é curioso isso. Parece com Minas. Com Minas, não, com o Brasil. Os senhores lá, né? Os grandes donos de terra lá, eles passavam para os escravos só os cortes que eram mais durinhos. Então, eles perceberam que se eles assassem aquilo de maneira lenta, né, com um fogo mais baixo, ficava sensacional. E o que é o churrasco americano? Isso é o pit smoker. Eles ficam defumando e assando 24 horas, gente. Eles fazem concurso. Os programas de televisão aí, é aquela carne que pega ali, eles temperam com o tal do dry rub, que é um tempero seco, e deixa e fica, e na hora que corta, ela desmancha. Então, isso é sensacional. Até que tem uns dry rubs que são bem escuros, né? A carne fica pretinha por fora. Na hora que parte, tá aquela coisa... Porque normalmente tem açúcar mascavo, e o açúcar mascavo, na hora que ele entra em contato, tem uma coisa que a gente chama de reação de Maillard também, que a carne fica tostadinha. Enfim. E Argentina e Uruguai, eu aprendi uma coisa. Primeiro que eles não conhecem picanha. Eles não conhecem e não dão nem aí para picanha. Picanha lá é um tal de tapa de quadril, você não acha quase lugar nenhum. Sabe por quê? Porque lá eles estão interessados na carne onde a gordura está entremeada, está misturada com a carne. É a famosa carne marmorizada, carne que tem marmoreio. Aí eu falei, gente, eu brasileiro, eu falei assim, eu não sei nada de churrasco.
Meu Deus do céu, eu vi o pessoal fazendo. Aqui a gente come picanha, maminha, fraldinha, asinha, coxinha. Lá era bife ancho, lá era bife chorizo. Nossa, lá nos Estados Unidos era o barbe... Como é que chama aquele que é do desenho dos Flintstones? Que é aquele... o Tomahawk. Exatamente. Aquele bifão dos Flintstones. Sensacional. Bifão dos Simples. Então eu falei, cara, a gente não sabe nada. Então, assim, e aí eu criei uma paixão por isso, sabe? Dentro do segmento que eu falei, comfort food, cozinha afetiva, eu falei, dentro do churrasco, criei uma paixão e comecei a estudar isso. Só que, assim, eu queria criar uma marca que representasse isso, essas 4 grandes escolas, porque o Brasil também tem o seu valor. A picanha, gente, picanha é sensacional, tanto que todo mundo ama picanha. O problema da picanha é que se você tira a gordura dela, acabou. Acabou, não é entendeu? nada. Aquela carne ali, por exemplo, filé mignon, é ótimo, mas você já viu filé mignon? Ninguém come filé mignon puro. Entendeu? Assim, ou só com sal. Filé mignon é sempre com molho, com alguma coisa, porque o filé mignon não tem sabor de nada, ele só é macio. Então tem essa coisa. E aí eu fui e pensei, qual é a palavra churrasco? Como que pronuncia? Como fala churrasco? De uma maneira que todo mundo vai entender. A língua que é adotada no mundo inteiro, para que as pessoas se entendam, é o inglês. Churrasco em inglês é barbecue. Então, barbecue, eles usam uma abreviação que é o BBQ. Então, BBQ é abreviação de barbecue. Como eu sou adepto dessa cozinha show, como nessa época eu já fazia os meus festivais, aquela coisa toda, então vai ser BBQ show. E, com isso, mais uma vez, eu me orgulho de dizer que fiz, no Alphaville, Lagoa dos Ingleses, o primeiro evento temático de carnes nobres, de cortes internacionais de Belo Horizonte. Em São Paulo já tinha o pessoal fazendo um trabalho muito bacana, um evento famoso chamado Churrascada. E agora, mais uma vez, né, depois que eu fiz isso, ainda fiz a Churrascada Porcão, entrei como sócio do pessoal do Porcão na famosa Churrascada Porcão. Depois me desliguei desse evento para abrir o meu restaurante. E hoje, todo final de semana também tem evento de churrasco. Então, assim, eu falo que... E outra, tem outra coisa. Agora tem os açougues, que sempre tiveram, mas agora também tem as boutiques de carne. Por quê? Agora as pessoas estão entendendo que não é só a picanha. Existem outros cortes, né? O bife ancho, ele é mais barato que picanha, mas ele é muito mais saboroso. Hoje em dia tá cheio dos açougues nobres, né? De carne nobre. Isso. Você vai, tem sempre lá uma boutiquezinha linda, lá perto de casa mesmo tem algumas Então, para fechar, respondendo, né, de maneira efetiva a sua questão, a BBQ Show, eu criei uma marca chamada BBQ Show World. E na pandemia, inclusive, foi muito bacana, porque eu desenvolvi alguns produtos. Já estou até devendo um para essa mocinha aqui. Nossa, tem que ver coisa mais linda. Não, você vai ganhar. Aqui, posta no grupo. Eu fiz bonés, eu fiz avental de couro, eu fiz facas personalizadas. É coisa mais linda. E comecei a vender para o Brasil inteiro. O pessoal no grupo começa a enlouquecer. Não, eu quero... Eu fiz parceria com fabricantes, eu comprava, o segredo era assim, eu não fabricava nada, mas eu comprava um lote grande, conseguia um preço de atacado, fazia tudo personalizado com a marca e comecei a distribuir. Só que chegou uma hora que eu não dei conta. E aí, depois a pandemia foi, graças a Deus, ela foi reduzindo, eu fui voltando para a rua, aí que eu passei a não ter tempo. Então, hoje, de tempos em tempos, eu faço um lote de bonés, por exemplo, povo adora. Aí eu vou vendo quase a preço de custo. O Léo falou que ele tem uma coleção, né? O Léo tem a coleção. Aliás, Léo Sena, beijão. Léo, gente boníssima. Léo Sena, provavelmente em breve vai estar aqui, né? O Léo é um cara sensacional. O Léo é o... Falando do BBQ, o Léo é o aluno que virou mestre. É muito legal isso. Eu tenho um orgulho disso. Eu também criei nesse pacote aí um curso chamado BBQ Show World, a volta ao mundo do churrasco, onde eu ensino técnicas, ensino cortes dessas 4 grandes escolas, né? A gente faz churrasco no pit smoker, na grelha, na churrasqueira, na parrilha, enfim. E o Léo foi um aluno que virou estagiário, chegou a trabalhar como estagiário em um dos meus primeiros restaurantes, o BBQ Show lá no Buritis. E o Léo hoje é um assador profissional, eu diria até mesmo um chefe, porque ele chega a chefiar equipes em eventos. Léo hoje tem assim, um reconhecimento na área que me deixa muito orgulhoso. Tem outros alunos também, vários outros que eu formei, ajudei a formar, aí, né? Estão se destacando, mas o Léo, além de tudo, virou um amigo muito querido.
O duro é ter agenda com ele, né? Porque quando eu quero fazer um evento com ele... Não bate. Bom, cachê dele eu já não consigo pagar, porque o cachê dele agora tá... Né? Aquele dia do meu aniversário, ele falou assim, só posso ficar aqui até 10 horas que eu tenho outro compromisso. Desse jeito. Mas é isso, falei, E menino. qual que é o Poxa. ingrediente master que não pode faltar de jeito, maneira nenhuma? Você diz na gastronomia em geral? Sim. Eu vou ter que te responder de uma forma lúdica. Amor. Olha. Afeto. Isso aí. Esse é o ingrediente master. Sabe por quê? Porque eu posso ter os melhores temperos do mundo. Tem um tempero que o pessoal até fala o nome errado, eles chamam aqui de açafrão, mas na verdade é açafrão da terra, um amarelinho, que você acha em qualquer supermercado, custa R$2 o pacotinho, que na verdade ele é urucum e eu adoro ele, mas o açafrão, que é o açafrão mesmo de verdade, ele custa R$70 mil o quilo. Poderia dizer que isso é um tempero sensacional. Com um pouquinho dele você transforma um prato. Mas eu posso ter os melhores temperos, eu posso ter a melhor cozinha do mundo, se eu não fizer, se eu não cozinhar com amor, com carinho, se eu não pensar que o meu cliente, se eu não olhar para o meu cliente como sendo a minha mãe, o meu pai, alguém da minha família, eu falo isso para a minha equipe, cozinhe com coração. Sabe? Comida é uma bênção, comida é alegria. Então, leve aquilo. Quando você estiver empratando, namora com o prato. Eu falo com ele assim, eu pego o prato aqui, ó. Namora, olha, cuida dele, pega aqui ó, um papel toalha, limpa uma coisinha que tem aqui, limpa isso aqui, se apaixone por esse prato todos os dias, porque você vai alimentar não é só o corpo da pessoa, você vai alimentar o corpo e a alma. É verdade. Então, para mim, o ingrediente é o amor, é o Comer afeto. com o olho. E E por eu falar- estive lá no BBQ Show, só te cortando rapidinho, que às vezes a gente vai falando só de carne de boi. Eu comi um blend lá de peixe com Eu ia camarão. falar sobre Eu vou isso agora. falar Eu ia falar sobre isso com agora. você é o negócio, viu? Para você que acha que é só a carne de boi, Foi criado Não é, não. especialmente para surpreender a aniversariante. Pois é, acho que é Oh, que legal. chique. Foi feito, falando para vocês, na verdade eu já tinha essa receita, mas eu fazia assim muito raramente. E aí naquele dia com o meu subchefe, né, o Antônio, e aproveitando que o Léo estava lá cuidando dos hambúrgueres artesanais na parrilha, nós desenvolvemos para surpreender. E eu estou surpreso e muito feliz de saber que você gostou. Nossa. É um blend que a gente criou Todo mundo. de tilápia com camarão. Foi. A gente E montou. todo detalhe, né? Igual ele tá falando, vem as cebolas roxas em volta, né? O tratamento. creme. Eu fiz um vídeo, Toda eu tive a que fazer um apresentação vídeo. do Quando prato, né? É Gustavo que ele chama, né? Gustavo, Chegou nosso para mestre. entregar, eu falei, calma, peraí. É muita informação, tem que gravar isso aqui, eu tenho que registrar. Porque, gente, ali é a maneira que a gente demonstra também para vocês que a gente está preocupado com vocês, né? Não primeiro a gente come com os olhos, claro, isso é fato. Mas eu acho que é mais do que a apresentação de um prato, além de te aguçar, né, o paladar da pessoa, eu acho que é a real demonstração de afeto e de carinho. Né? Verdade. De você chegar e apresentar aquele prato ali, a pessoa olha, nossa, imagina o trabalho que essa pessoa não teve para colocar isso aqui tudo bonitinho assim. Então, eu acho que com isso, o cliente, ele valoriza e fala, poxa, que bacana, que legal. Gastronomia é uma coisa muito séria. Muito séria. Seja ela na alta gastronomia, nada contra, muito pelo contrário, eu também amo a alta gastronomia. Amo comer um foie grasinho de vez em quando, aí, um caviarzinho aí, um carrezinho de cordeiro. Mas, assim, quando você coloca num prato, seja ele da alta gastronomia ou da gastronomia mais afetiva, de raiz, quando você coloca carinho, quando você coloca amor, quando você faz aquele prato preocupado realmente, né, com o que aquilo vai, com a experiência que aquilo, né, que vai ser proporcionada para o seu cliente, aí é sensacional. Olha, E eu vou você- te dizer, viu? Vocês cumpriram a meta, porque eu saí de lá encantada. Primeiro com o atendimento, né, de vocês aí, né? De quem esse amor todo pela... Não tem jeito, a A mama, mamãe, né? a mama e a nona, né? Mamma mia. Essas italianas, eu tenho que segurar porque, assim, a mama nos deixou, já tem aí mais ou menos 3 anos, a nona já tem um tempo. E ver a minha mãe e a minha avó cozinharem, assim, como eu falei para vocês alguns minutos atrás, elas, num primeiro momento, elas cozinhavam, entre aspas, por obrigação de alimentar a família. Mas elas faziam isso com tanto amor, com tanto carinho. Então, assim, era comida que, além de tudo... Olha essa música. Eita, aí...
Ai, judiou Eu com o sou chorão. moço. Essa. Solta o VT. Como assim, gente? Fernando, Ai, ai, ai. hold my hand. Ei, Frank. Eita, nós, eu coloco e eu lembro dela, né? Eu peço para me levar juntamente com o Frank Sinatra. Ela aqui. Maria Olha isso. Helena. Olha ele aqui. Meu Deus, gente, vocês querem acabar comigo? Ai, ai. Olha os amigos dele aí. Me leve pra lua para encontrar com ela. De vez em quando eu falo isso. Olha o Ó, Léo Léo. aí. É. Ô, querido, que homenagem linda, ó. Tive que chorar, né? Eita. É isso. Poxa, muito Comida é obrigado. sentimento, Rocco. Não Nossa, adianta. mãe. Não tem como. É, vocês me pegaram mesmo, viu? Poxa. Descobri tudo a seu respeito, até sua música preferida. Gente, essa música é a música do café da manhã lá em casa. Sério? Todo domingo essa música toca. A gente faz questão, tem sido mais difícil depois que eu abri restaurante, estar presente no horário do almoço ou no jantar. Mas o café da manhã de domingo eu faço questão. Então no café da manhã toca Fly essa to the Moon, música. de Frank Sinatra, The Blue Isles, grande Frank Sinatra, entre outras músicas, e a gente toma café junto, eu, minha esposa e meus filhos. Feliz. E É isso sempre aí. lembrando no legado que ficou da minha mãe e do meu pai. Que a melhor pessoas coisa do mundo maravilhosas. é ostentar com amor. Meu pai Entendeu? morreu de Família. amor, gente. Minha mãe teve um câncer inesperado, partiu muito rápido e meu pai não conseguiu viver num mundo que não tinha a italiana dele. Meu pai, 6 meses depois, ele foi embora. Saudade dela. Ô, chefe. Sem nem despedir. Isso é tudo, gente. Quem estiver assistindo aqui, ama seu pai e sua mãe. Beija o seu pai. Deixa eu olhar para aquela câmera ali. Beija o seu pai e sua mãe. Desculpa, respeite, dê amor, dê carinho, valorize aquela comidinha que a sua mãe faz com todo o amor para você, porque depois que a gente perde, não tem Não mais tem volta. mais volta. É, obrigado. E ela deixou um legado Menina, que é vocês você. querem acabar comigo. Também que meus exames, eu tô meio gordinho, mas meus exames estão tudo em dia, viu? Até eu levei aqui, ó. Não tem jeito. Ah, não, vamos aproveitar então, ó, peraí, ué. Ai, gente. Eu achando que eu que ia fazer a surpresa, entendeu? Eu trouxe aqui um mimo para vocês. É o seguinte, não é um kit que eu fiz questão de montar com a ajuda da Mariana, da minha digníssima esposa, Mariana, Manda minha um abraço pequena, pra ela, um beijão. conheci. Eu peguei algumas coisinhas que eu tinha lá em casa e falei assim, vou montar para as meninas. Ed, eu vou te pedir o seguinte, você abre e vai tirando item a item que eu vou explicar para você, porque cada um tem um porquê. Nós estamos com tempo ainda, estamos estourando o tempo, né? Então, aqui tá, peraí, tem uns Então, minutinhos ali. Olha só. Vai dar certo. Calma aí, tem que abrir. Ao vivão, estamos ao vivão Aqui, aqui, né? Carolzita. Ó, Vai lá. conseguiu? Primeiro, assim, tem um arranjozinho que é para ornamentar aqui o estúdio de vocês. É um arranjo com a pimentinha dedo de moça. Nossa, deu um nozinho. Ela é de artesanato, né? É de mentirinha, para ela durar bastante. Eita, Gi, deu nó. É? Deu, Não, gente, deu. pode arrebentar. Não precisa preocupar com a embalagem, não. O importante é o que está aí dentro. Tem uma tesourinha aí, por aí? Produção, alô, produção. Socorro. Gente, Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver. deu nó. Vamos usar aqui, ó. Peraí. Eu achei que era só de puxar, mas não dá. Ela tá com nó, né? É. Acho que Nossa quanto Senhora. mais a gente puxar, mais o nó vai apertar. É verdade. Verdade. Isso aqui eu acho que vai ter que ser Tesoura. uma faquinha. Uma faquinha. Será que tem uma faquinha que o povo usa pra passar manteiga no pão aí na hora do lanche? E aí, produção? Estão ali, coitados, atrás de um. Gente, chefe, enquanto você tenta abrir De isso alguma aí, coisa pra Toda cortar. mobilizada. Quando você tenta abrir, me fala que teve também a parte do tropeiro aqui, né, em Belo Horizonte, que deu bastante pessoas, eu vi no jornal. Aí, chefe, por favor. Ed, isso aí foi uma coisa sensacional. Ficaram mais de uma semana preparando, né? É uma das coisas que eu tenho mais orgulho de dizer. Eu fiz uma parceria com uma escola de gastronomia e consegui recrutar cerca de 50 alunos
e nós fizemos o mise en place, porque eu já tinha feito 1,5 tonelada de tropeiro em Nova York, como eu contei para vocês. Então, eu tinha um desafio de dobrar isso, de fazer 3 toneladas. E eu falei, e eu pesquisei e não existia esse recorde. Então, assim, na verdade, o Guinness ele falava que se fizesse 500 quilos, já dava para registrar. Mas 500 quilos não ia ter graça, eu já tinha feito 1 tonelada. Então, eu vou fazer 3. Fui para a Praça do Santa Teresa, que é uma praça que eu amo, um bairro boêmio maravilhoso. Eu estudei ali no Colégio Tiradentes, tenho um carinho muito grande, bolão aí de espaguete, que eu amo. E falei, é aqui mesmo. Então, pegamos essa equipe, convidei uns 3, 4 chefes, e aí nós fizemos simplesmente 3 toneladas de feijão tropeiro. Fez o mise en place antes, o pré-preparo, mas para efeito de registro do Guinness... obrigado, viu, querida? Para efeito de registro, a gente ia preparava, finalizava, pesava e servia. Tinha fiscais e pessoas do público que eram as testemunhas, tinham que assinar. E no final a gente pegou tudo isso, submeteu e conseguimos ter esse registro aí. E o mais bacana é que a Globo Minas fez, várias TVs fizeram, né? Não estou aqui para enaltecer nenhuma ou outra, mas era que tinha mais audiência naquele momento. A Globo Minas fez uma matéria. E você sabe que quando eles fazem uma matéria regional, quando o assunto é muito relevante, ela vai para o nacional. Sim. Era um sábado. O negócio foi parar no Jornal Nacional mesmo. Jornal Nacional no horário nobre e retransmitido para a Globo em mais de 150 países na Globo Internacional. Ao alcance de tudo isso, né? Então, pensando nisso, eu me sinto orgulhoso. Para mim, não é querer me vangloriar, porque eu não penso em mim. Eu penso que com esse evento eu consegui divulgar Belo Horizonte e o feijão tropeiro no mundo inteiro. É por isso que mas a galera do grupo Amigos do Fogo vai simplesmente conseguir para ele aqui em Belo Horizonte o título de embaixador da comida mineira. Poxa. É merecido. Ele não bateu o recorde? Pensa na responsa. Então. Aqui a Mariana mandou para você. Que bonitinho. Obrigada, Mariana. Beijo, obrigada. Aí vamos lá. Olha só o que tem aqui. Gente. Essas bolinhas verdes caem um bocado aqui. Depois você pega. Depois eu pego. Olha, eu ganhei. A gente não, né? A gente fala assim, não pode dar presente, mas é porque eu ganhei 2. E esse aqui é um lugar que eu quero que quem não conhece tem que conhecer. Aliás, acho que todo mundo conhece. Mas é um livro comemorativo de 90 anos no Mercado Central. Aqui tem histórias, coisas muito legais. Eu acho que o Mercado Central é o lugar mais democrático de Belo Horizonte. Então, assim, eu achei a sua cara, porque Pobrecast Mineiro, você desenvolve um trabalho belíssimo de democratização do acesso, da informação. Você coloca o povo no lugar onde ele deve estar, entendeu? Com orgulho de ser pobre ou rico. Eu até te falei isso de anual. Pobreza existe, pobreza de espírito. Pobreza financeira não existe. O que existe é pobreza de espírito. Então, assim, Mercado Central é um lugar que pessoas da classe A, B, C e D se encontram, convivem, bebem no mesmo balcão, às vezes no mesmo copo, porque compartilham uma cachaça. Bom, você serve uma para 2 aí, e bebe 2 e bebe 3. Bom, essa aqui é uma pimenta que, assim, como você é uma como é que você fala do cangaceiro? Arretada. Essa pimenta arretada. Tá? Essa é uma pimenta muito... É um parceiro meu que faz. Ela é muito parecida com a pimenta que eles chamam de pimenta baiana, que eles usam para botar em acarajé. Então, essa aqui é de um parceiro. Porque, assim, a vida é boa. Né? Tem que dar uma pimentada. Tem que dar uma pimentada. Essa é uma minha autoral. Isso aqui é um molho de pimenta defumado. Meu Deus do céu. Isso aqui eu uso no meu molho barbecue de rapadura defumado. Aquele que você essa me é mais suave. Um dia. Nossa, tem que delícia o negócio. Essa é mais suave. Gente, vai bem com tudo, tá? Beleza. Aqui eu pensei, eu tenho uma garrafa, eu vou botar só um pouquinho, porque eu não sei. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Mas ela é do norte de Minas, ela deve gostar. Um licorzinho de piqui. Eu gosto. Que é lá do norte de Minas. Né? A gente só vê a sementinha das perigosas. Agora, deixei no final isso aqui, ó, o potinho mágico, ó. Pena que televisão e podcast, ó, sente o cheirinho. Esse é o pozinho mágico. Esse aqui é o que todo mundo quer saber. Esse aqui eu não revelo nem sob tortura.
Esse é o segredo do chefe. Ai. Você me perguntou, né, ô chefe? Eu falei amor, Ai, né? falou. Depois do amor, em segundo lugar... Isso aí é amor em pó. Depois do amor, em segundo lugar, é isso aí. O que é isso? É o Eu amor em apelidei pó. de dry rub caipira. Dry rub é um tempero seco. Sim. Eu juntei 10 especiarias, que eu não revelo, em quantidades diferentes, cada uma com uma gramatura diferente, e criei isso que eu chamo de tempero dry rub caipira. Eu vou te falar que meu marido, ele é filho de árabe. Vixe. E o menino é arretado no tempero, tá? Vou te lançar o desafio. Ó, Vou desafiá-lo a descobrir Não. quais são os Aqui, ó. temperos que estão aqui. Você ó. sabe que tem um desafio? Tem um Eu tô vendo ele ali no estúdio. ali. Ele vai saber. De açafrão misturado com noz moscada, uma coisa assim. Tá lançado o desafio. É o seguinte, ó. Quem acertar os 10 na sequência... Deixa eu fechar aqui por causa do cheiro. Quem acertar os 10 na sequência, sem errar nenhum, ganha um voucher de R$1.000 para consumir lá no BBQ Show. Moção, ó. Aprende, pra tá? gente Por acertar favor. desse agora? Não, se quiser tentar aí agora, a turma que tá assistindo aí, quiser mandar aí, ó. Ó o desafio Mas lançado. não adianta ir pra Google, não, tá? Tem que acertar mesmo. Já Tem ia que pegar. pro Google. Um desafio desse a gente não isso aí. nega, não. Então aqui depois tem um monte de bolinha. Isso é mais. É um mimozinho. Então é isso, meninas. É agradecer mesmo. Ó, você está pelo de carinho. Parabéns. Você, além de ser um chefe tanto, é uma pessoa incrível. Muito obrigado. Adorei te Vocês me conhecer emocionaram mesmo. hoje aqui, viu? Tô emocionado até agora. É muito legal, muito bacana. É isso aí. Pelo carinho, quero agradecer os amigos do Fogo aí que me mandaram. Amigos as do fotos, Fogo, ó. Mandaram as fotos, as dicas. Muito legal. Vocês me pegaram mesmo, hein? Foi muito, Muito legal bom. mesmo. Prazer imenso, viu? Tá de parabéns, trabalho impecável. Muito Sabor, obrigado. então. Aberto. Ai, Quando quiser voltar, né? seja sempre bem-vindo. Diga. Ah, A produção falando ali pra você. falar no microfone aqui. Aqui a gente empolga tanto que. Nós empolgamos, gente. Esquece, Chegou ao esquece, fim. esquece. Tava tão gostoso o papo com o chefe Rocco. Quero agradecer muito carinho da Carol, que tá sempre comigo aqui, no chefe Rocco, por ter vindo aqui Carol, nos prestigiar com essa história linda da vida dele. Então, eu quero agradecer pela audiência e pela paciência de todo mundo que tá aí nos assistindo. Bora ostentar, minha gente. Bora Feijão ostentar. tropeiro. Bora comer pimenta. Vamos comer pimenta, piqui, é isso mesmo. Nós estamos chique demais. A gente Nós A estamos gente chique. aguarda vocês lá no BBQ Show, hein? É Ó. isso aí, vamos lá. Que ó. olha, Lá no ponto de BBQ encontro. Nós temos R$1.000 no BBQ Show. Se a gente acertar com o temperinho, nós vamos acertar. Pois é, nós vamos sim. acertar. É isso aí. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, obrigada. Valeu. Obrigada, gente. Meninas. Ai, que fantástico. Vocês por essa não esperam.